Olá, você que chegou aqui até o vlog do Diário do Pierrot. Esse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu não vou falar sobre música e vou voltar um pouco à maneira como eu fazia vídeos no início do vlog, né? Falando sobre os assuntos que estão em voga. Queria falar sobre o que aconteceu com a Carol Moreira e essa questão com o Vin Diesel, o que pra mim, como isso me pareceu. Para quem não sabe da história, eu vou contar aqui. Ela estava na fila de entrevistas sobre o novo filme do Vin Diesel que ele veio promover no Brasil. Para quem não sabe, o Brasil hoje é muito importante para a bilheteria, então as produtoras mandam os astros para esses países, esses grandes centros, para que eles possam promover seus filmes. E a Carol Moreira, provavelmente como é uma youtuber influente, estava ali entre as pessoas que iriam entrevistar o Vin Diesel. E o resultado dessa entrevista, que é uma coisa que pouca gente discutiu, é catastrófico, porque ela não consegue ter uma entrevista com ele pela maneira como ele se comportou. Ele começou a chamá-la de linda, disse que não seria possível, por conta de tanta beleza, continuar a entrevista, chama-a para almoçar, em um determinado momento, inclusive, até se ajoelha diante dela. Talvez ele tenha até tentado, no princípio, ser simpático, né? Sabe quando você quer quebrar o gelo entre duas pessoas que aparentemente não se conhecem? Você pergunta do tempo, você faz uma piada, você fala alguma gracinha. Só que a gente vive num momento que as palavras são muito perigosas. Se você as tirar de contexto, já é um grande motivo para você ser criticado. Se elas estiverem dentro do contexto adequado, então pronto, já era. Você vai ser crucificado por um grupo de pessoas. E não demorou muito para toda aquela ala feminista que gosta de aparecer nessas situações falar sobre toda a questão que envolveu o assédio moral, da violência da mulher, levantar aquele debate que a gente já está acostumado. Eu não sou contra o debate. Eu só acho que esse debate, o debate sobre empoderamento feminino, sobre violência contra a mulher, sobre o assédio que a mulher sofre diariamente, é um debate infrutífero, porque a gente está falando com um povo que não tem educação. E um povo que não tem educação não faz mudanças dentro da sociedade. Um debate frutífero geraria redução no número de violência doméstica, redução do número de assédio que as mulheres sofrem dentro do ambiente de trabalho, aumento de mulheres ocupando cargos de importância com melhores salários. Essas discussões, esses debates, só servem para marcar quem está de um lado e quem está do outro. Ou seja, acaba sendo uma fogueira de vaidade. E como tudo aqui no Brasil, a gente discute as coisas de uma maneira rasa. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, gente, como é que vocês acham que um gringo olha para o Brasil? Como é que você acha que um norte-americano, que um britânico, que um europeu, de maneira geral, como é que você acha que o mundo olha para o Brasil? Você acha que os gringos, quando chegam ali nos aeroportos internacionais, vieram aqui somente porque o povo brasileiro é tão hospitaleiro? Por conta das nossas riquezas naturais? Para tirar selfie no Corcovado? Para visitar o Maracanã e ver o jogo do Flamengo? Vocês acham que os gringos vêm para o Brasil só para conhecer um pouco da história do Pelourinho? Pegar aquele barquinho maroto e fazer aquelas viagens ali no Pantanal Mato Grossense? Vocês acham que a gringalhada vem para cá só por causa disso? Gente, deixa eu me ajeitar aqui. A gringalhada vem para o Brasil principalmente porque eles entendem que isso aqui é um puteiro. Porque eles acham que o Brasil é uma imensa putaria. Desde os altos governantes até mesmo a nossa sociedade mais baixa, eles olham pra gente como prostitutas. Gente, não se engane, eles pensam que isso aqui é a Amazônia, que todo mundo anda nu pela rua, que nós somos indígenas, que nós não temos trato, que nós não temos modo, a julgar pela nossa maior festa cultural. A nossa festa cultural é a festa da carne. Quando eles perguntam o que é carnaval, o que um cara vira para eles e diz? O carnaval é a festa da carne. Ou seja, aonde você se entrega totalmente aos prazeres da carne. Momento de hedonismo total. E é assim que eles nos encaram. Eu não estou aqui para dar uma de advogado do diabo e defender
a grosseria ou a falta de tato do Vin Diesel tratando a Carol Moreira. Mas também não estou aqui para torná-la uma vítima. Ou melhor, se a Carol Moreira é vítima, é da maneira como nós nos fazemos como imagem para o mundo. O mundo nos enxerga desse jeito. O mundo nos enxerga como putas. Como se esse país fosse alimentado de sexo, de carnaval e de futebol. Ou vocês acham que Estados Unidos, Canadá, Inglaterra olham para o Brasil com um imenso respeito? Como uma nação, como se diz, como o país do futuro. Politicamente e até, abrindo um parênteses, economicamente, esses países só olham para a gente como um lugar para ser explorado. E isso acontece historicamente. Como é que vocês acham que os portugueses, holandeses, ingleses, italianos, quando chegaram aqui nas costas brasileiras, olharam para as indígenas? Olharam como mão de obra, olharam para as grandes ancas, olharam como amantes. Então, a nossa discussão no Brasil, quando acontece um problema, quando existe uma crise, né? Porque eu vou ser bem sincero com você, esse tipo de evento não é nada que afeta a vida de todo mundo, mas infelizmente acaba acontecendo na internet e parece que as coisas que acontecem na internet ganham uma relevância absurda. Mas, voltando ao assunto, a gente não discute as questões como elas devem ser discutidas. A gente só quer ter uma fala, uma retórica, assumir um lado. Eu preciso assumir o lado daqueles que defendem as mulheres. Ótimo, lindo, mas você nem sabe por quê. Você não sabe nem argumentar. Você nem sabe por que você escolheu esse lado. Mas é óbvio, eu tenho que escolher o lado que é o lado mais frágil, ok. Mas você sabe por que isso acontece? Você sabe os fatores? Será que é só uma questão de machismo? E as questões históricas envolvidas nisso? E o nosso comportamento no dia a dia, ele não colabora para a maneira como eles olham para a gente? Quer dizer, a gente prefere ficar discutindo vítimas, culpados. Preferimos ser os juízes. Escolhemos o lugar onde cada um vai ficar nessa história. Mas a discussão é muito mais longa. Não se engane. Os gringos olham o Brasil como se fosse um imenso puteiro. E muitos dos homens daqui, não vou falar da gringalhada, olham para o Brasil como se o Brasil fosse um imenso puteiro. Os homens não respeitam as mulheres do jeito que deveriam respeitar. Os homens não conseguem olhar para uma mulher na rua e apenas olhar. Eles não conseguem ficar quietos. Eles precisam fazer um elogio. Eles precisam passar a mão. Eles precisam tocar, precisam perceber para poder chamar a atenção. Então esse comportamento nosso é muito da maneira como nós vendemos o nosso próprio peixe, como nós vendemos a nossa própria imagem, como é que nós fazemos que as pessoas acreditem em quem nós somos. Só que esse tipo de discussão não é uma discussão que as pessoas entendem como frutífera. Sabe por quê? Porque vai doer. A gente não aceita que seja criticado o nosso comportamento. Se o Vin Diesel quiser falar mal do Brasil, como o Sylvester Stallone em uma outra ocasião já o fez, e foi extremamente criticado, nós vamos cair de pau. Quando o Matt Groening, o criador dos Simpsons, fez um episódio onde a família Simpson viajava para o Brasil, e nesse episódio de pouco mais de 20 minutos, ele fez críticas imensas, como faz a várias nações, mas fez críticas imensas ao país, nós achamos uma das coisas mais absurdas que aconteceu nos últimos anos. A gente não aceita nenhum tipo de crítica. A gente não aceita se criticar. A gente só aceita o elogio. O povo brasileiro é um povo solidário. O povo brasileiro é amigo de Deus. O povo brasileiro isso, o povo brasileiro aquilo, mas a gente tem imensos defeitos. E esses defeitos ficam cada dia mais claros quando pequenos episódios desses acontecem. Sabe quando isso vai mudar? Na minha opinião, nunca. Porque a gente não tem educação. Eu não vou me aprofundar, porque daqui a pouco vai ter um monte de comentário dizendo que eu sou machista, que eu sou isso, sou aquilo, comprovando a falta de educação que todos nós temos. Então é melhor terminar esse vídeo, né, agradecendo você por ter chegado até aqui. Se você quiser, assine o canal, curta esse vídeo, dá um like, se não quiser dar um dislike, me acompanhe nas redes sociais. Muito obrigado, um beijo pro meu pai, pra minha mãe e também pra você. Tchau.